Hoje é o dia do serviço social, né, que a Igreja Adventista faz nas comunidades. E agradeço a Deus por estar aqui, agradeço o convite da Andréa. E quando eu estava trocando uma ideia com ela sobre a vinda aqui, o que falar, eu pensei nesse tema. Não é um tema exatamente sobre serviço social diretamente, mas fala da dor humana. O que a gente faz como cristãos para aliviar a dor humana, isso é serviço social. Seja dar um copo d'água, seja ensinar a fazer um pão integral à sua vizinha, telefonar para alguém para escutar o sofrimento, isso é serviço social. E meu filho colocou ontem o anúncio dessa mensagem aqui. Eu não sei se tem alguém que veio em função do anúncio. Meu filho administra o meu canal do YouTube. E então, se tem alguém visitando aqui, olha, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você não é um membro dessa comunidade, não é um membro adventista, está visitando aqui também. Muito bom ter você aqui. Eu já estive no seu lugar. Eu fui criado numa família bem católica e vinha conhecer a mensagem da Bíblia quando eu estava na faculdade de medicina. Então, sejam bem-vindos aqui. E eu disse a Andréa, uma das coisas que eu pedi para ela, é um dos requisitos. A pessoa me pede para falar na igreja, qualquer igreja simplesinha lá no meio do mato, ou uma igreja de sei quantos mil membros, eu geralmente peço uma coisa: peça os membros para convidar pessoas para vir à igreja. Querido, se você vem aqui e senta e não faz nada, não adianta nada você vir, quase nada, né? Tudo aquilo que você não dá, você perde. Dê o que você tem recebido de Jesus e você ganha mais. Isso deve ser uma coisa. Eu acho que talvez eu tenho um casal de filhos e tenho 5 netos. Meu filho tem 3 netos, 3 filhos, e minha filha, que mora em Jacareí, tem 2 meninos. Mas eu penso que talvez a pior morte que pode existir, a pior dor que pode existir, é a morte de um filho. Eu não quero nem imaginar. Então, alguém aqui da igreja, por misericórdia, visita essa família. Mas quando você for visitar, a minha sugestão, não fale nada. Na primeira visita, não fale nada. Só estar ali, botar a mão no ombro, chorar junto, ter empatia com aquela situação, incentivar a pessoa a falar, para ela botar para fora toda a mágoa, a raiva, a dor, a tristeza, a angústia, as dúvidas, as perguntas sem respostas. Faça isso. A única explicação que a gente encontra para algumas situações trágicas como essa é sob o olhar do grande conflito entre o bem e o mal. Não tem outra explicação. Por que uma grade cai em cima de uma meninazinha de 4, 5 anos e mata essa menina? Só o grande conflito, querido, à luz desse grande conflito entre o bem e o mal, é que a gente pode começar a pensar em tentar entender. Mesmo assim, ainda ficamos sem entender. E hoje quero falar sobre isso, sobre onde está Deus quando chega a dor. Vamos pensar então, onde está Deus quando chega a dor? Quando a gente lê o relato de Gênesis, que fala sobre a queda do ser humano, quando o ser humano se afastou de Deus, ali o relato diz que Deus chegou mais uma vez, como costumava fazer, para conversar com esses seres criados por Ele, seres humanos, Adão e Eva, e perguntou: onde você está, Adão? E a gente vê o relato ali no texto bíblico, na maioria das versões, diz: eu tive medo. Eu, quando leio aquele versículo, eu vejo assim,
eu consigo ouvir Adão falando assim: eu senti angústia e por isso eu me escondi. Então, ali no Jardim do Éden entrou essa coisa chata chamada angústia no ser humano. Os filósofos chamam de angústia existencial, que é diferente de uma angústia psicológica, vamos dizer assim, por questões de traumas ou conflitos no casamento, na vida. Essa é uma angústia que todo mundo tem. Julio Iglesias, cantor famoso, um dia falou assim: cara, o que eu faço com essa angústia? Tinha uma ilha uma ilha paradisíaca. Michael Jackson, depois de ganhar mais um Grammy, falou assim: o que eu faço agora? Vocês são jovens, não vão lembrar, mas teve um campeão mundial de tênis chamado Boris Becker, se não me engano. Depois que ele ganhou o número 1 em Wimbledon, ele voltou para o hotel e o pensamento foi: o que eu faço agora que eu sou número 1? O que mais? Cara, não satisfaz. Que buraco é esse? Que angústia é essa? Ed Murphy, conversando com Sylvester Stallone, falou assim, depois que ganhou mais um prêmio, assim, desculpe a palavra, mas ele disse assim: o que a gente faz com essa porcaria? O que faz sentido para a vida? Como resolver a angústia humana? Essa angústia profunda que todas as pessoas têm, que a Bíblia chama de natureza pecaminosa, e os filósofos, como eu disse, chamam de angústia existencial. Então, onde está Deus na nossa vida quando chega uma dor? Quando a gente se defronta com essa angústia? E a gente faz muita coisa para fugir da angústia, querido. A gente faz muita coisa que não está no gibi, como se diz. Comer muito sexo, muita pornografia, cocaína, maconha, trabalho, compras, até coisas positivas, trabalho, né? Workaholic, né? A gente faz muita coisa para não pensar na angústia, porque pensar na angústia dói, e a dor dói. Uma redundância, a dor dói, e a gente não quer sentir dor, a gente quer fugir da dor. E a gente faz muita besteira, às vezes, para fugir da dor. Mas a maneira de enfrentar a dor, a maneira de resolver algumas dores na vida, é atravessar a dor. As crianças, é impressionante, as crianças, elas enfrentam a angústia, sem Rivotril, sem escitalopram, sem fluoxetina, sem diazepam, sem cocaína, sem sexualidade, sem excesso de trabalho, sem álcool. Elas enfrentam angústia. Criança tem angústia, queridos. Criança tem angústia. Então, dê um colo para sua criança. O Dr. Scott Peck, um psiquiatra americano, ele fala uma coisa interessante. É um psiquiatra, tem um livro muito bom dele chamado O Caminho Menos Percorrido. Ops, sumiu aqui da tela. Voltou. A minha tela que sumiu, peraí. Não está aparecendo ali. Aqui não está aparecendo, mas eu vou ver aqui. Ok, os sintomas, olha só, vou pensar, a gente pode passar meia hora pensando só nesse texto. Os sintomas e a doença são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. Por exemplo, parece que um câncer de mama na mulher, até que chegue num ponto em que o melhor procedimento possa detectar que tem uma célula cancerosa ou cancerígena, demora 8 anos. Um câncer de fígado demora 20 anos. Um câncer de intestino, por exemplo, você vê que a maior parte dos cânceres de intestino aparece após 50 anos de idade, porque levou muito tempo de transgressão para que aparecesse esse câncer, junto com questões genéticas, etc. Então, o Dr. Scott fala assim: a doença existe bem antes dos sintomas, são sintomas, não a doença. O quê? O que ele está dizendo ali? São os sintomas, não a doença, o começo da cura.
o fato de serem indesejáveis faz de todos eles, dos sintomas, mais um fenômeno da graça, um dom de Deus, uma mensagem do inconsciente para, se você quiser, iniciar o autoexame e o restabelecimento. O que ele está dizendo com isso, né? Tem um texto de Ellen White que ela fala assim, essa definição de saúde ou de doença, nós não aprendemos na faculdade de medicina. Ela fala, a doença é um esforço da natureza para libertar a pessoa das consequências da violação das leis da saúde. Ué, o que ela está dizendo? Igual o Dr. Scott Peck está dizendo, ela está dizendo, essa autora, Ellen White, de que a doença é o esforço da natureza para te libertar. Ué, que isso? Que maluquice é essa? Queridos, nós temos que começar a aprender a olhar para os nossos sintomas, seja dor de cabeça, má digestão, dor na nuca, tristeza, angústia, irritação, insônia, anorexia nervosa, crise de pânico, depressão. A gente tem que aprender a olhar para os nossos sintomas como um alarme, como a luz vermelha que acende na sua vida para dizer, ei, vamos consertar alguma coisa que está errado no seu estilo de vida. Estilo de vida não é só questão de comer, é o que você pensa, como você usa o pensamento, como você lida com a emoção, como é que você lida com a compaixão ou não lida com a compaixão, se você é uma pessoa autoritária, nervosa, explosiva, ou se você é um sujeito bronco. Tudo isso são sintomas. Você está dirigindo o seu carro, acende a luz vermelha no painel, isso é bom ou é ruim? Hã? É ruim porque deu problema, né? Cara, estou tão estressado, tanta coisa para fazer, logo hoje o carro acende a luz vermelha, sei lá, é ruim porque atrapalha, né, o que você quer fazer dirigindo o teu carro ali, né? Mas é bom por quê? Porque te avisou, olha, a bateria, se for a luz da bateria, se for a luz do óleo, te avisou. Se for a luz do óleo, principalmente, né, você pegar um martelinho lá, quebra o painel, apaga a luz vermelha, legal, pronto, não tem mais luz vermelha me perturbando. Ali na frente vai fundir o motor. É o que a gente faz quando você tem um sintoma emocional, vai no médico, ele passa o remédio, fluoxetina, Rivotril, diazepam, e aí você, que bom, agora eu estou ótimo e tal. E não faz mais nada sem você tomar o remédio. Daqui a 3 meses, doutor, o remédio estava tão bom, mas não está tão bom mais, o que eu faço? Mudo de remédio, aumento a dose, tal. Porque você baseou o seu tratamento só em quebrar a luzinha vermelha e não parar para ver o que está acontecendo, o que está produzindo esses sintomas em você. Por isso que o Dr. Scott Peck está dizendo ali, o sintoma, né? Como é que ele diz ali? O sintoma é um fenômeno da graça. Olha que coisa, um dom de Deus, quer dizer, não é que Deus manda doença para você. Aliás, se você ainda tem o conceito de que Deus manda doença para te provar, você precisa urgentemente ajoelhar, pedir perdão a Deus por essa visão errada de Deus. Se hoje fosse de noite, obrigado, se estivéssemos aqui de noite e eu pedisse para apagar todas as luzes, tudo, botasse cortina preta na janela e tal, ficasse tudo escuro, aí eu falo assim, pode ligar lá o interruptor da luz, pum, aí a pessoa vai lá, aperta o interruptor, e se tiver energia, é verdade, a lâmpada está boa, pum, acende a luz. Deus é assim. Quando Deus pisca o olho, quando Deus abre a mão, quando Deus dá um passo, tudo que Ele faz é para cura. Mas dependendo do meu estilo de vida, eu posso então dar 2 passos para trás, me impedindo de receber essa cura dele, e aí vem um sintoma. Então comece a pensar, sintoma não é inimigo. A medicina convencional tem esse padrão, né? Não, está com esse sintoma, passa no consultório que eu tenho um remedinho para você. E vai lá, passa o remedinho, prescreve, você vai todo feliz na farmácia comprar o remedinho. E se esse médico não tiver uma visão maior do estilo de vida, ele vai deixar de colocar para você umas coisas importantes para você pensar.
que é o que você está fazendo com a tua vida, o que você faz com a tua comida, o que você faz com a atividade física, o que você faz, não é? Com as suas emoções. Então, a chave da felicidade não é tanto evitar a dor a todo custo, mas compreender seu papel como sistema de alerta, protetor e tirar proveito disso em seu benefício, não contra você. A doença hanseníase, o nome mais popular é lepra. Esse é um problema, porque a pessoa perde a sensibilidade. Se ela perde a sensibilidade, ela vai esquentar uma comida no fogão, ela queima a mão porque ela não sentiu o calor. Ela não tem a luz vermelha que acende, porque tirou a sensibilidade, a doença tirou a sensibilidade. Então, a fé em Deus não oferece nenhuma garantia contra tragédias, tampouco contra sentimentos de dúvida e de traição. Tem igrejas que pregam a chamada teologia da prosperidade, dizendo: vem para a minha igreja, devolve o seu dízimo, entrega suas ofertas, dá sua casa, seu apartamento, tudo isso, e você vai ser abençoado 3 vezes mais. Ei, alô, a mensagem do evangelho não é essa. A mensagem de Jesus Cristo é: vem a mim e eu vou mudar o seu interior, o seu caráter, se você quiser. Se essa mensagem da prosperidade fosse bíblica, então Jesus seria um fracassado, porque ele viveu pobre o tempo todo e morreu pobre. Então, talvez Deus não esteja tentando nos dizer nada específico todas as vezes que sofremos. Dor e sofrimento são partes inerentes de nosso planeta e os cristãos não estão isentos disso. O sofrimento é uma mensagem geral de advertência a toda a humanidade de que algo está errado com o planeta e de que precisamos de uma intervenção externa radical. Aí nós, como médicos, nos ufanamos da tecnologia médica, tecnologia de ponta. Vai no meu hospital, tem tecnologia de ponta. Que maravilha que tem tecnologia de ponta. Maravilha, realmente é uma coisa fantástica. Mas a tecnologia não muda seu estilo de vida. A tecnologia não muda a maneira que você lida com as suas emoções, com os seus pensamentos, com a sua raiva. Aí tem que aprender isso. Deus não poderia sempre trazer soluções para nossas dificuldades, né? Atuando Ele mesmo ali, exercendo fé no nosso lugar, decidindo fazer por nós coisas extraordinárias na nossa vida. É claro que Deus pode fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer. Mas por que Ele não faz? Ele decidiu ficar de braços abertos à nossa frente, nos orientando quanto aos nossos passos, aos passos a serem dados. Me lembro quando meus filhos eram pequenininhos, agora meus netinhos, né, com 1 aninho e pouco, começa a andar, o que a gente faz? Você senta na poltrona, a criança está ali, você vem, e o bichinho vai ser meio que equilibrado, às vezes cai e tal, você segura a mãozinha, então você fica na frente de braço aberto, dizendo vem, e você dá o apoio para essa criança aprender, amadurecer. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele não abandona você quando você está sofrendo. Então, esse profundo pensador, psicólogo, psicanalista, Rollo May, ele fala assim: a existência nunca é automática. O que significa isso? O meu carro tem um câmbio automático, eu não preciso ficar preocupado em trocar de marcha. Mas a vida não é automática. Não basta você devolver o dízimo, visitar alguém para ajudar, assumir uma tarefa aqui na igreja para colaborar com a comunidade. A gente tem que aprender. E a gente aprende muito com o sofrimento. Tem coisas que só o sofrimento, infelizmente, nos ensina, nos abre os olhos. Então, nós não fomos colocados na terra apenas para satisfazer nosso desejo, aproveitar a vida, a liberdade, a felicidade. Estamos aqui para mudar, para nos tornar mais semelhantes a Deus, a fim de nos preparar para passar a eternidade com Ele.
É isso, queridos. Qual o sentido dessa existência? Juntar dinheiro, ter mais 3 carros, 4 casas, enfim. Nada de errado em relação a você ter seus bens materiais, evidentemente. Existem 2 erros principais que podemos pensar ou ter, 2 erros mentais em relação ao sofrimento. Primeiro, atribuir o sofrimento a Deus. E segundo, a ideia de que a vida com Deus nunca trará sofrimento. São 2 erros. Se você olhar a Bíblia, é de arrepiar, né? Os filhos e filhas de Deus, como que sofreram, como que tiveram até morte trágica. É difícil isso, eu não consigo engolir muito bem isso ainda, no sentido emocional. Racional sim, mas emocional me dá um Rivotril. Mas como teve um hino que foi colocado aqui na tela hoje, né? Quem sou eu para questionar Deus? Mas Deus diz que você pode questioná-lo, sabe? Deus é muito bondoso. Acho que está lá em, não sei se Isaías, Ezequiel ou Jeremias, ele fala assim: vinde, apresenta as tuas razões. Deus convida você para você ir a Ele e falar de tudo. Fale de tudo. Não tenha medo de você abrir seu coração e falar com Deus, por exemplo: Deus, estou com raiva porque aconteceu isso na minha vida, por que o Senhor não estava lá comigo? Anos atrás eu estava nos Estados Unidos e fui fazer uma semana de oração numa igreja brasileira no Texas. Aí durante a parte do dia eu atendi algumas pessoas e uma jovem veio falar comigo e eu escutei essa moça por mais de 1 hora e tal, e ela falando de umas lutas dela, etc, e ela descrevendo as dores dela. Eu falei assim, num certo momento: você já falou isso para Jesus? Ela falou assim: não, isso é uma coisa muito particular. Quer dizer, não tem nada que você não possa falar para Jesus, mesmo as coisas difíceis. E às vezes aquele cara, Satanás vem e diz assim: você vai falar isso para ele, isso é blasfêmia, né? Mas temos que abrir o coração para Jesus. Então, 2 erros de pensamento em relação ao sofrimento. Um é atribuir o sofrimento a Deus, e o outro é pensar que a vida com Deus não vai trazer sofrimento. Aí vem um texto meio longo, mas vamos dar uma lida nele. A vida não é toda ela constituída de gramados agradáveis e refrescantes vertentes. Assaltam-nos provações e desapontamentos, sobrevém a privação, somos levados a situações difíceis. Com a consciência a acusar-nos, raciocinamos que devemos haver andado afastado de Deus, e se houvéssemos andado com Ele, não teríamos sofrido dessa maneira. Dúvida e desalento nos assalta o coração e dizemos: o Senhor nos desamparou e estamos sendo maltratados. Por que Ele permitiu que soframos assim? Se não removeu de nosso caminho as dificuldades, é porque não nos ama. A gente não pensa isso muitas vezes, não é? E a história de Jó está no livro Desejado, né? Todas as nações. Vocês que estão visitando essa comunidade, esse livro, O Desejado das Nações, foi considerado a melhor biografia de Cristo pela Biblioteca de Washington, nos Estados Unidos. A história de Jó mostrara que o sofrimento é infligido por quem? Mas Deus predomina sobre ele para fins misericordiosos. Então, quando Jesus viveu aqui na terra, qual é o conceito que existia na igreja adventista? É que se alguém está sofrendo, é porque está sendo punido por Deus. Não é esse conceito? A igreja da época, né? A igreja judaica, só muda o nome, mas é igual, é semelhante. Então, havia essa mentalidade do povo judeu de que o pecado era punido nessa vida e que toda doença era um castigo por qualquer má conduta da própria pessoa ou dos seus pais. É verdade que todo sofrimento é resultado da transgressão da lei divina, mas essa verdade foi pervertida porque Satanás queria levar os seres humanos a considerar a doença e morte como procedente de Deus, que é o que ele tenta fazer.
E essa ideia preparou o caminho para que os judeus rejeitassem Jesus como Messias, já que ele foi, como diz Isaías 53, né? Oprimido, ferido por nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Lembra do cego de nascença que Jesus curou? Os judeus perguntaram: quem cometeu o pecado para que ele nascesse cego? Está vendo a mentalidade desse povo? Você e eu não temos o direito de ficar do lado de uma pessoa que está sofrendo e dizer: essa é a vontade de Deus para a sua vida. Alô? Você não tem o direito de fazer isso. Ou então você dizer assim: você deve ter feito alguma coisa errada para merecer um castigo como esse. Alô? Não faça isso. E aí vem outro texto que diz assim: eu vou voltar aqui. Esse texto: em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus se têm exposto a perseguições e ao desprezo por amor à verdade. José foi caluniado e perseguido por haver preservado sua virtude e integridade. Davi, o mensageiro escolhido de Deus, foi caçado como animal feroz por seus inimigos. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Jó foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que o desprezaram os próprios parentes e pifou. Botei o texto aqui. Está ali. Então você veja bem todas essas pessoas. E só um detalhezinho, viu, gente? Eu já vi pregador falar assim sobre Davi: tá vendo? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou, mandou matar o sujeito lá, o general dele. Alô? Ellen White diz claramente que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu das besteiras que ele fez. Então, na Bíblia, o problema da dor é mais um teste da reação e fidelidade humanas do que um enigma filosófico. Deus permite que um cristão tenha câncer e que um não cristão também tenha câncer. Deus permite para que o mundo perceba a diferença, que é mais ou menos a diferença, quer dizer, entre um cristão que sofre emocionalmente e um não cristão que sofre emocionalmente. O que pode acontecer muitas vezes? Qual a diferença? É que o cristão comprometido com Jesus Cristo, diante da dor, do sofrimento, de um diagnóstico grave, ele não se rebela, ele se humilha diante de Deus. E o não cristão, ou um cristão rebelde, vai ficar rebelde, vai praguejar todo mundo, vai chutar o balde, como se diz, porque não tem a estrutura da graça de Jesus para lidar com a dor. Então, Paulo, certa vez, o apóstolo Paulo, ele teve uma desavença com os cristãos de Corinto. Ele mandou uma carta dura para eles. Isso você pode ver depois, 2 Coríntios 7, 8 a 10, ele fala ali: a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Então o sofrimento, ele produz alguma coisa em nós, ele pode nos transformar. Eu gosto da palavra quebrantamento. Quando eu penso na palavra quebrantamento, eu penso assim de, talvez o que aconteça com um dependente químico, quando chega no fundo do poço. O que é fundo do poço, nesse contexto de dependência química? É quando a pessoa já passou por 3 internações por overdose, 2 divórcios, perda da guarda dos filhos, demissão de emprego, tem um monte de coisas que a droga produz, e finalmente ele chega lá, não tem mais para onde descer, aí ele joga a toalha para Deus. Aí ele finalmente dá o primeiro passo, né? O pessoal do AA e NA,
Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, trabalha com os 12 passos para a recuperação. E o primeiro passo é: admitimos que éramos impotentes diante de Deus e que havíamos perdido o controle das nossas vidas. Esse primeiro passo, ele é o reconhecimento da sua impotência para resolver algum assunto na sua vida. E todo bom alcoólico ou alcoólatra, entre aspas, esse bom, vive na doença. O alcoolismo, o apelido do alcoolismo é a doença da negação. Por quê? Porque todo bom alcoólico, em geral, o que é que ele fala? Não, eu bebo só fim de semana. Não, bebo porque o Corinthians ganhou. Não, porque o Corinthians perdeu. Não, porque está chovendo. Não, porque não tá com chuva. Não, porque minha mulher não me entende. Não, porque meu marido não... Ele só vai entrar em recuperação o dia que ele fala assim, ou ela, né, alcoólatra, fala assim: eu bebo demais porque eu não tenho controle. Aí chegou na verdade. Queridos, o que cura é a verdade e o amor. Se for só verdade, ninguém aguenta. Se for só amor, tudo termina em pizza. E o cara vira a esquina e já está cheirando de novo. Aquela mulher que foi perdoada por Jesus, que era adúltera, e Jesus falou assim: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. A Bíblia não diz, mas eu consigo ler uma continuação do que Jesus disse para ela: eu não te condeno, vai, não peques mais, mas deixa eu ir com você, senão você não vai aguentar não pecar mais. Então, vamos ler Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia, Romanos, é importante ler esse texto, Romanos capítulo 5, de 3 a 5, Romanos 5, 3, são os passos da recuperação, da nossa dor. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, ou a resistência, produz a experiência, e a experiência leva à esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a tribulação produz perseverança, ou pode produzir, se você não se rebelar. A perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado produz esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o amor dele em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a perseverança só se desenvolve em meio a provações. Uma pessoa que sempre consegue o que quer não tem chance de aprender a ser perseverante ou paciente. Tudo que ele quer, ele tem. Grandes empresários, enfim, tem muito dinheiro, manipula as pessoas com seu dinheiro, com ou sem corrupção. Então, o sofrimento pode ser uma ferramenta para ajudar você a desenvolver essas qualidades que Paulo fala aqui: perseverança, esperança. O valor da nossa luta com Deus para lidar com a dor não está na dor em si, mas o que nós podemos aprender dela ou apreender dela. Vamos ver Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso não é o mesmo que somente coisas boas ocorrerão com aqueles que amam a Deus. E Paulo fala em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação,
a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, todas essas coisas, ele passou por isso. E pela graça de Jesus, ele não se rebelou. Então nós podemos ser feitos por Deus pessoas melhores por causa do sofrimento. Onde está Deus quando chega a dor? Que é o título da mensagem dessa manhã. Dentro de você. Não nas coisas que nos causam sofrimento. Ele está dentro de você, ajudando a mudar o mal em bem. Deus pode tirar o bem do mal, mas não traz o mal na esperança de produzir o bem. Eu vou repetir. Deus pode tirar o bem do mal, mas Ele não traz o mal sobre você na esperança de produzir o bem. E aqui vem um texto belíssimo, deixa eu ver onde é que está. Se na providência de Deus somos chamados a suportar provações, aceitemos a cruz e bebamos o amargo cálice, lembrando-nos de que é a mão de um Pai que o faz chegar aos lábios. Confiemos nele nas trevas da mesma maneira que na luz. Não podemos crer que ele nos dará tudo o que for para o nosso bem? Então ficar alegre diante do sofrimento, ou regozijar no sofrimento, como o Tiago e Paulo recomendam, como que pode isso, né? Como que essa mãe que perdeu 2 crianças vai regozijar? Mas quando a Bíblia diz regozijai-vos nas tribulações, ela não está dizendo que você deve agir como se nada tivesse acontecido. Também não é para termos uma atitude masoquista. Não é padecer felizes, quando na verdade dá vontade de chorar e de praguejar e de culpar Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso, de regozijar no sofrimento, é que devemos olhar o resultado final, o que o Senhor pode fazer em nossa vida por intermédio do sofrimento, lá na frente. Se a gente não olhar lá na frente, a gente não aguenta, não é? Eu já falei para aquele cara, o diabo, eu posso não chegar no céu, mas Deus vai fazer justiça. Eu anseio por justiça, especialmente justiça social. Eu trabalhei 26 anos para o Hospital Adventista no Rio de Janeiro, o Hospital Adventista Silvestre, e fica na subida para o Corcovado. E quando a gente vai subindo na ladeira, você tem de um lado uma favela, uma comunidade pobre, e de outro lado mansões. Você vai para a Barra da Tijuca, vai pela Avenida Niemeyer, beirando o mar, passa o túnel, entra no Jardim Oceânico, chega ali, do lado esquerdo, quem está indo, apartamentos duplex, coisa assim, milionárias. E do lado direito, a favela da Rocinha, maior favela urbana do mundo. Cara, que isso? Mas aqueles caras são vagabundos porque estão na favela. Alô? Não é isso. Não é isso. Eu chamo de aquilo, porque não tem resposta para isso. Porque algumas pessoas têm um pique na vida que outras não têm. É um mistério. Ellen White fala disso, que é um mistério porque algumas pessoas ficam tão ricas e outras ralam para chuchu. Sai 4 da manhã aqui no trem, vai para São Paulo, trabalha, dedicado, fiel. Cuidado, se você é bem sucedido materialmente na vida e tem uma mentalidade que as pessoas que não ficaram ricos com você é porque não se esforçaram o suficiente. Cuidado com essa mentalidade. Então, queridos, a pessoa que sofre tem 2 escolhas: retrair-se de raiva e de desespero contra Deus, ou aceitar a provação como uma oportunidade de amadurecimento, de crescimento, de salvação, de purificação,
de felicidade. Esse Blaise Pascal foi um físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês. Tem um texto aqui. Opa, está fora ali? Vamos ver se aparecer aqui. Oh, não, um pouquinho antes. Aqui está. Ele diz assim: eu não rogo por saúde nem por doença, vida ou morte, mas que possa usar minha saúde, minha doença, minha vida e minha morte em tua glória. Somente tu sabes o que me é conveniente. És meu mestre soberano. Opere em mim conforme a tua vontade. Conceda-me ou toma de mim de acordo com o teu intento, não o meu. Sei apenas, Senhor, que devo seguir-te e não te ofender. Ademais, não sei o que é bom ou ruim. Não sei o que me é propício, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, nem qualquer outra coisa desse mundo. Esse entendimento está além da capacidade dos homens ou dos anjos e permanece oculto entre os segredos de tua providência, que venero, mas não me atrevo a sondar. Interessante esse pensamento, né? Então, agora, para a gente terminando, para lidar com o sofrimento, tem alguns passos que eu sugiro, alguns passos, né, que eu tenho aprendido com a minha vida. Primeiro, uma fé viva que olha acima da dor e crê que Deus está vendo tudo e está no controle. A gente usa essa frase muito de maneira decorada. Não, Deus está no controle. Não, fica tranquilo, Deus está no controle. Mas está mesmo. Deus não é uma pessoa assim que está aqui ajudando alguém. Aí tem alguém ali sendo assaltado e vai ser estuprada, aquela moça, e de repente alguém: ei, Deus, dá uma olhadinha ali. Ih, peraí, é verdade, esqueci de você. Ellen White diz que a mente de Deus é difusa, a nossa mente é focal. A diferença é abismal. Eu estou olhando agora para essa senhora que está com uma menina no colo. O pessoal daqui está tudo fora de foco, ó, aqui também fora de foco. Agora, se eu viro para cá, ela ficou fora de foco. Isso é visão focal, limitada. Mas Deus tem uma visão total. Nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Então, como que Deus consegue, cada segundo, estar atento para cada um de nós? É maravilhoso isso. Não é à toa que nós temos o hino Quão Grande És Tu, né? Esse é o Deus chamado Jeová, o Deus da Bíblia. Então, o Senhor considera, olha que texto interessante, o Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente Ele as limita e distribui. Ou seja, 10 miligramas de angústia para o irmão ali, 15 miligramas de tristeza para você e tal. Não é que ele manda, ele chega para trás, aquele cara vem e faz a festa, até onde Deus deixa ele fazer a festa. Ele só faz a festa quando Deus deixa, é a festa da maldade, né? Deus está limitando. Tem um texto em Isaías que Deus fala assim: até aqui virás, não mais adiante. Então, não confiar na fé, mas nas promessas de Deus. Muito importante isso. E também porque fé não é sentimento, queridos. Graças a Deus que Deus não escuta a nossa oração em função do que a gente sente, mas em função do que a gente pensa, da motivação. Arrepender-se dos seus erros. Sim, sabe qual é uma prova que você teve um arrependimento verdadeiro? É quando você muda a conduta. Quantas pessoas atendi no consultório e até por internet, mulheres traídas pelo marido, ou marido viciado em pornografia, e ele não quer perder a esposa, às vezes não quer perder o casamento, mas não é bem a mulher. Então, o status de casamento, né? Então, aí ele: não, eu juro, parei, não vou fazer mais agora, eu quero voltar para a igreja. Aí daqui a 3 semanas, ela pega de novo o cara lá envolvido com aquele negócio. Então, quem se arrepende de verdade, muda a conduta. Pode até recair, mas é um acidente e precisa parar. Nós temos que parar de cometer os mesmos pecados dia após dia, porque você, pela graça de Deus, parando,
de praticar um determinado pecado, vai aparecer outra coisa que Deus vai trabalhar em você. Isso é o processo de amadurecimento espiritual. Quarto, pedir perdão pelos seus erros ou pecados. Pedir perdão. Eu tenho falado muito para o Senhor: Senhor, me perdoe os pecados que eu não consigo lembrar, me traga à memória, à minha consciência, algum pecado do passado que eu passei batido por ele, porque eu não quero deixar pendências dentro de mim. Não mais repetir os mesmos erros, acabei de falar sobre isso. Manter a mente focalizada em Jesus Cristo e não nos seus sentimentos. Fé não é sentimento. Fé é uma certeza, e certeza é pela razão, pelo raciocínio, pelo pensamento. Tudo que você fizer deve ser para exaltar Deus, não para você mesmo. Especialmente você que vem aqui à frente para fazer qualquer coisa. Pregar, anunciar um hino, cantar, louvor, enfim, dirigir a lição. Antes de vir, você diga: Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Faça aquilo como João Batista disse: que ele cresça e eu diminua. Obedeça a Deus e não se rebele contra Ele. Está rebelde contra Deus? Fale para Ele sobre isso. Abra o coração. Não, eu não posso falar porque isso é blasfêmia. Alô, não é blasfêmia. Fale com Deus. Eu li muitos anos atrás, eu trabalhava lá no Rio de Janeiro e atendi uma engenheira, e ela me deu de presente de Natal um livro de um rabino chamado Harold Kushner. O livro chama-se Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Alguém já leu esse livro? Ele escreveu esse livro, esse rabino. Ele cuidava de uma comunidade judaica em Chicago, com 3.000 judeus. O filho dele morreu, o filho chamado Aaron, morreu de uma doença raríssima chamada progérie. Progérie é um envelhecimento rápido. E esse garoto morreu com 12, 13 anos, e esse rabino ficou passado. Aí ele escreveu esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Tem coisa ali que eu não concordo, até em questão teológica, mas ele fala assim: quando você estiver com muita raiva de Deus, coisa que você não compreende, dá vontade de chutar o balde, tipo assim, fale com Deus. Porque se você cortar o relacionamento com Ele, porque está com raiva dEle, Ele não vai invadir a sua vida. Deus não é invasivo, queridos. A Bíblia diz lá: eu bato na porta. Se você abrir, eu entro. Mas se eu bater e você não abrir, eu vou esperar. Então você fala para Deus. Mas o texto ali, por favor. Tá. Manter a mente focalizada. Tudo que você fizer deve ser para agora. Obedeça, não seja rebelde. Eu estou ruim com o meu óculos aqui. Fica melhor, obrigado. Estar no sacrifício com Jesus, assim como o perseguirão você, caso você queira servi-lo. Se você não está tendo perseguição de alguma forma, e às vezes as piores, sabe onde acontece? Dentro de casa. Para mim, o pior jugo desigual não é uma mulher ou um homem casar com uma mulher ou homem de outra igreja ou sem igreja. Eu acho que o pior jugo desigual é você estar casado com a pessoa que é da sua igreja e essa pessoa não se interessa pela espiritualidade. Então, mantenha uma atitude de oração ao longo do dia, uma mentalidade de oração. Não é uma coisa formal: eu só vou orar de manhã e de noite quando for deitar. Ao longo do dia, está dirigindo o carro, está refogando o feijão, está estendendo a roupa no varal, está botando a roupa na máquina, Quantas vezes atendendo um paciente assim no consultório, eu orava assim: o que eu faço? Como é que eu posso ajudar? Todo momento. Acho que não está aqui, mas Ellen White já fala assim, 4 coisas que eu tenho repetido quase que diariamente na minha mente. Ela fala assim: hoje é dia de lutar contra o meu eu. Segundo, hoje é dia de me dedicar à oração. Terceiro, hoje é dia de acreditar nas promessas gerais da palavra de Deus. E quarto, hoje é dia de eu crer que Deus cuida de mim de uma forma pessoal. Preste atenção. Todo dia Deus cuida de você de uma forma pessoal.
Então, repetindo, hoje é dia, diga para você cada manhã que você acordar, hoje é dia de lutar contra o meu eu, hoje é dia de eu me dedicar à oração, hoje é dia de eu crer nas promessas da palavra de Deus, e hoje é dia de eu acreditar que Deus cuida de mim de uma forma pessoal. Eu vou terminar em 3 minutinhos. Deus não permite que você passe por sofrimentos maiores ou mais fortes do que a sua capacidade de aguentá-los, mesmo que você já tenha vivido, e eu também já vivi, situações que eu disse, não aguento mais. Mas Deus está ali, segurando você. Por isso que você e eu estamos aqui, né? Deus não permite que você passe. Então, o Senhor não coloca sobre alguém fardos demasiados para serem carregados. Ele calcula o peso de cada carga antes de permitir que esteja sobre o coração dos que estão trabalhando juntamente com Ele. Maravilha, né, queridos? Maravilha. Grande é o Senhor e a sua misericórdia dura para sempre. Fé, oração e trabalho. Todo sofrimento é produzido direto ou indiretamente por Satanás, e o mais importante não é querer saber por que isso aconteceu comigo, mas como você vai reagir. Não se desespere, tenha a esperança que Deus te dá, mantenha na memória as bênçãos que Deus tem lhe dado até agora, pensa nisso. O Salmo, acho que é o 77, a gente não vai ler agora, o salmista vai descrevendo, até metade do Salmo, ele está falando, desabafando, reclamando, Deus, minha angústia, minha tristeza, o Senhor me abandonou. Aí no meio do Salmo, ele fala, peraí, isso é um problema da minha cabeça. Ele diz assim, está escrito aqui, isso é um problema da minha cabeça. Aí ele muda a mentalidade, muda o discurso. Mas eu me lembro que o Senhor fez lá, abriu o mar vermelho. Então ele começa a lembrar das bênçãos de Deus na vida. Lembra das bênçãos de Deus na sua vida, que a gente tem tendência de esquecer. Louve o Senhor quando entrar no sofrimento. Isso aqui talvez seja mais difícil, né? Uma das coisas mais difíceis. Lembre-se, o propósito dessa vida é a mudança do caráter para sermos feitos semelhantes ao caráter de Jesus, e os sofrimentos nos ajudam nisso. Não se apoie em seres humanos, mas em Deus. Tem coisa na sua vida, a cruz são 2 paus, um pau vertical e um pau horizontal. Tem coisa na sua vida que você só deve falar para Deus. Ponto. Nem para o psicólogo. Mas o pau horizontal significa que tem coisas que você pode falar para alguém que Deus indica para você falar, para você desabafar, para você receber orientação, repreensão, disciplina, luz. Mas basicamente não se apoia em seres humanos. O número 1 da sua vida, queridos, não pode ser teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos. Tem que ser o Senhor Deus. Não se esqueça de que o Criador do Universo viveu aqui como pobre e sofreu. Os sofrimentos servem para revelar à nossa consciência defeitos de caráter que precisam ser modificados. Muito interessante isso, né? E vamos terminar com Romanos 8, de 18 a 21. Última passagem. Romanos 8, de 18 a 21. E eu encerro com esse texto da palavra de Deus. Romanos 8, de 18 a 21. Porque para mim, Paulo está dizendo, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, vá para casa. E o verso 21 que eu não li, na esperança, verso 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que significa isso? Gradativamente, usando sofrimento ou não usando sofrimento, Deus quer ir nos purificando para que a justiça entre nós, a santidade entre nós, a pureza entre nós. Ser puro não é ser ingênuo no mundo mau. Por isso Jesus falou assim, seja simples como as pombas e prudente como as serpentes.
Busca Deus. Fale para Ele do teu sofrimento. Especificando. Não faça uma oração assim: Deus me ajuda em sofrimento, em nome de Jesus, amém. Alô? Não. Gaste tempo com o Senhor. Abra teu coração. Chore. Fale. E Deus vai curando um dia de cada vez a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.